Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Nesse momento, eu quero vos trazer uma palavra que se encontra na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, e versículo de número 1, que nos diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, Cristo, ele é o nosso advogado perante o Pai. Ou seja, quando ele olha para o seu sacrifício, ele se lembra que ele pagou um preço por nós. E que se nós pecarmos, se nós errarmos, falharmos por algum motivo, a Bíblia diz que nós temos um advogado, Jesus Cristo, ele advoga por nós. Porque nós somos seres humanos, sujeitos a falhas, sujeitos a erros, sujeitos a imperfeições. Mas a Bíblia diz que ele é propiciação pelos nossos pecados, ou seja, ele é o sacrifício propiciatório. O que é o sacrifício propiciatório? Ele é o sacrifício substitutivo, em que Cristo, ele toma o nosso lugar. A Bíblia diz que sobre ele estava todas as nossas iniquidades, todos os pecados de toda a humanidade, de todos nós, estava sobre Cristo na cruz. Ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si os nossos pecados, e a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O profeta Isaías, no capítulo 53, ele vai nos dizer que ele Cristo, ele toma o nosso lugar. Aquele que não conheceu o pecado, também está escrito na sua palavra. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então hoje nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, se você se encontra nesse momento, talvez pensando que Cristo não pode perdoar os teus pecados, pensando que você é uma pessoa que não tem mais solução para a sua vida, saiba que nós temos um Deus que perdoa pecados, nós temos um Deus que salva, nós temos um Deus que liberta, e não importa qual sejam os pecados que você esteja cometendo. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus, lá na Epístola de Tiago, capítulo 4 e versículo 18, se não me falha a memória, a Bíblia diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vocês. Amém? Ele se chegará a nós. Então, a Bíblia diz aqui também, na primeira carta de João, capítulo 2, no versículo 12: Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Então, há um perdão de pecados, né? A Bíblia nos dá esse privilégio, digamos que podemos dizer, esse privilégio de nascermos de novo, nascermos da água, nascermos do Espírito, amém? Sermos batizados nas águas em nome de Jesus, como está escrito em Atos capítulo 2 e versículo 38. O primeiro ato batismal, aonde a Bíblia diz que estavam ali no dia de Pentecostes, uma quantidade de pessoas de 120 irmãos estavam ali no cenáculo, e todos foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que era uma festa judaica, onde se encontravam ali judeus de várias as partes do mundo, nessa festa comemorativa de Israel. E ali Deus, ele derrama seu Espírito sobre aqueles 120 irmãos, que começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E eles ficaram impressionados com tudo aquilo. E Pedro, levantando-se naquele momento, porque os judeus que estavam ali pensavam que eles estavam embriagados, e Pedro começa a pregar dizendo: olha, esses irmãos não estão embriagados, mas o que está acontecendo aqui
Foi o que está escrito lá no profeta Joel, em que Deus disse assim, que derramaria seu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos filhos terão visões. Até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. E aí Pedro começa a pregar, Pedro começa a ensinar a respeito do Cristo que veio a este mundo e fora crucificado, foi entregue aos principais sacerdotes, aos anciãos, e ali Cristo foi crucificado e que morreu pelos nossos pecados para nos perdoar os pecados. E aí eles no versículo 39, no versículo 36 de Atos capítulo 2, eles perguntam a Pedro e aos demais apóstolos: o que nós podemos fazer então? E Pedro, em Atos dos Apóstolos capítulo 2 e versículo 38, ele vai dizer: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, aqueles que estão longe e a todos quanto o Senhor vosso Deus chamar. Então, o Senhor está te chamando a nascer de novo. Não importa o que você cometeu, não importa se você tem cometido pecados, Jesus ele perdoa os teus pecados. Você precisa ser batizado nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo, receber o batismo com o Espírito Santo, aleluia, e viver uma vida de santidade na presença de Deus, aleluia. E nós sabemos que nós temos um advogado fiel que advoga por nós, que está ali para nos representar diante, aleluia, da majestosa e gloriosa presença do nosso Senhor. Então, não se preocupe, amém, aleluia. Deus está no controle da situação, Deus perdoa teus pecados, Deus ele faz uma obra especial na tua casa, ele faz uma obra especial na tua família, e Deus está aqui, a palavra de Deus está aqui para nos orientar, para nos salvar, para nos libertar. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 8 e versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus te abençoe e fique com esta palavra em nome de Jesus.